Vamos fazer esse espantalho do zero, tutorial detalhado no YouTube da Balões São Roque, link na bio. Olá meus queridos, e para iniciarmos esse trabalho vamos utilizar os seguintes materiais: medidor, um bom inflador e esses belos balões. Vamos fazer uma coluna orgânica simples, vamos utilizar somente duas cores, o azul cobalto e o amarelo citrino, de 16 polegadas, 11 polegadas, 9 polegadas, 5 polegadas. E no amarelo, 16, 11, 9 e 5. O foco do nosso trabalho, do nosso vídeo hoje, é a escultura do espantalho. Então vamos utilizar esses materiais. Balões de 16 polegadas bege para a cabeça, para o corpo azul cobalto, amarelo, verde de 5 polegadas, de 5 polegadas para fazermos os braços, as partes pequenas do nosso espantalho. Vou utilizar o vermelho, laranja, bege, azul cobalto e para os detalhes, vermelho quente, 260 amarelo citrino. Vamos fazer o nosso cluster com medidas fáceis, utilizando um balão de 16, um de 11 e dois balões de 9. 11 e 16 vamos inflar em sua totalidade. Tiro somente um pouquinho do ar. Vamos fazer uma dupla, simples assim, e reservamos. Agora vamos inflar o balão de 9 polegadas em sua totalidade. Olhamos, deixamos os dois do mesmo tamanho. Girou, um nó simples. Vamos unir essa dupla maior com essa dupla menor, desta forma. E assim temos um cluster para fazermos a nossa coluna orgânica de forma simples. E eu já vou mostrar para vocês como montá-la. Estamos aqui com a nossa estrutura, com um vergão de alumínio maleável, para que você possa fazer o desenho, o design que você desejar. Já apliquei 4 clusters desses nossos simples, que nós já aprendemos, e eu apliquei dessa forma. Como o nosso balão é ótimo, resistente, de qualidade e tem gargalo, escolhemos aqui 2 gargalos, aplico aqui na estrutura e faço 2 nós. 1, 2, e agora é só escolher a posição. Posiciono de uma forma que fique elegante e com harmonia. E só escorrego um pouquinho para aproximar do cluster de baixo. Gostei dessa forma. E assim vamos fazer agora com a outra cor, que será amarelo. Metade eu fiz de azul e a outra metade vamos fazer no amarelo. Apliquei mais ou menos 5 azul cobalto e agora vamos aplicar 5 amarelo citrino. E agora que montamos a base desta coluna, vamos colocar alguns apliques. Com o balão 260, escolho um local e aplico um cluster. Assim. Passando várias vezes entre os balões. Vamos aplicar mais ou menos uns 4 na parte azul. E para dar mais um toque de movimento e elegância no nosso belo espantalho, vamos aplicar alguns clusters de balões a 5 polegadas nos clusters maiores que foram aplicados. Como este. Balões de 5 polegadas a 5 polegadas. Posicionamos e vamos continuar. E agora na parte amarela, com a intenção de dar uma afinada, vamos só colocar os clusters pequenos.
Nossa guirlanda prática e simples está pronta. Agora vamos para o que interessa, o nosso boneco espantalho. Vamos começar a estrutura, o tronco do nosso espantalho. Com 2 balões de 9 polegadas, você vai fazer da seguinte forma, porque vamos fazer essa guirlanda da coluna, da estrutura do espantalho dupla, para que ele fique bem firme, bem durinho, pois não vamos usar estruturas. Coloco um balão dentro de uma vareta, dessa forma, giro para ela ficar fininha com uma vareta, introduzo dentro de outro balão, igual. E aqui temos um balão duplo. Vamos fazer uma dupla dessa forma. Agora, aperte o balão, retire o ar dos dois e vamos colocar o gargalo no inflador e inflar somente o balão de dentro. O de fora vai inflar automaticamente junto. Observe. Vamos calibrar a 6 polegadas. Bem certinho. E agora é só fazer um nó simples, assim. Temos uma dupla. Vamos fazer mais um balão para acrescentar aqui e fazer um trio. E é só acrescentar. Reservamos. Vamos fazer mais uma dupla. Agora temos um trio e uma dupla. É só unir formando um cluster com 5 balões. E vamos agora anotar as medidas dos próximos clusters para montarmos esse corpinho. Com o nosso cluster que acabamos de fazer, a 6 polegadas, vamos passar um nó no meio, gira entre alguns balões e faça 3 nós. Vamos apoiar em uma mesa para abrir esse cluster. E o próximo cluster de 5 balões será amarelo, porque aqui é o cinto dele. E ele está a 3 polegadas. Continuando agora o abdômen dele, agora vamos colocar um cluster a 4 polegadas. Próximo cluster a 5, observe, toda vez que você for posicionar tem que ser um balão sempre no meio de outros dois balões. Posicione bem direitinho e passe o nylon entre alguns balões. Deixe isso bem firme e muito bem feitinho. Próximo cluster a 5, observe, toda vez que você for posicionar tem que ser um balão sempre no meio de outros dois balões. Posicione bem direitinho e passe o nylon entre alguns balões. Deixe isso bem firme e muito bem feitinho. Chegamos no tórax dele, um cluster a 6 polegadas. Abra bem direitinho, posicione, confira tudo e depois passe o nylon. Vamos começar pelo pescocinho e ele vai ter um lenço. Então a pontinha desse lenço nós vamos colocar um cluster com 5 balões e um vai ser verde e posicionado para frente. Desta forma, já começamos o início do pescoço e a pontinha do lenço. E este que eu acabei de colocar está a 4 polegadas. E o próximo está a 3,5. Todo verde. Lembrando que ele está todo verde, olha. Porque chegamos na parte do pescoço. O lencinho está amarrado no pescoço. O último, finalizando o pescocinho, um também todo verde a 3 polegadas. E agora é só encerrar com 3 nós. Ah, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com aquela sua amiga que você ama tanto. O tronco está reservado, vamos iniciar o bracinho da nossa escultura de espantalho. Agora é um cluster somente com 4 balões. E eles estão a 3,5. Passamos o nylon. Apoiamos na mesa. E o próximo cluster
será também a 3,5, porém um tem que ser o laranja, porque vamos fazer o detalhe do remendo do tecido da roupinha do nosso espantalho. Posicionamos, passamos o nylon e o próximo também a 3,5, só que com 2 laranjas e virado para o mesmo primeiro balão laranja que colocamos. Todos os laranjas vão ficar para o mesmo lado. Passamos o nylon e mais um a 3,5, encerrando a parte do detalhe do remendo do tecido com um laranja também 3,5. Continuando o bracinho, indo agora para a mão, para o punho, um balão todo azul a 3 para finalizar o nosso detalhe do tecido. Um a 2,5, todo azul. E a mãozinha dele, 2 no bege a 2,5. Encerramos com 3 nós e agora vamos para os detalhes. Detalhe agora é somente pegar balões 260 e passar aqui, ó, no primeiro cluster. Alguns você posiciona aqui para o meio, para frente. Outros você passa aqui no meio e põe aqui de ladinho. E coloque quantos você desejar. Estamos fazendo aquela palha, imitando a palha do espantalho. Agora com os 2 bracinhos prontos e feito o detalhe da palha, vou te ensinar a fazer a conexão para aplicarmos no tronco do nosso espantalho. Com um balão 260, passamos aqui, olha, no último cluster, bem passadinho assim. Vamos dar um espaço de 4 dedos, seguramos aqui, olha. E nesse ponto que eu segurei, eu vou levar aqui e passar no outro bracinho, assim. E aqui temos um espaço para aplicarmos no tronco. Vamos lá? Aqui está a nossa coluna e ela é chamada de coluna multi-alternada, uma guirlanda multi-alternada, porque temos várias medidas aqui. Está prontinha, a nossa escultura ela tem um lencinho, o nosso espantalho, então posicione esse biquinho do lencinho para frente. E aqui, olha, o nosso bracinho, fizemos aquele ponto de conexão, vamos aplicar ele na região do pescoço, bem aqui. E por trás, observe. O bracinho com o detalhe do retalho de tecido laranja, vamos colocar para cima. E observe, o bracinho ficou entre este balão do pescocinho. E os detalhes da nossa palha. O outro bracinho, posicionamos também 2 balões no pescocinho, mas vamos girar, porque queremos esse detalhe do retalho do tecido para frente. E posicionamos assim, ó, 2 balões no pescocinho, os 2 balões do bracinho no pescocinho. E olha como ficou harmonioso, como ficou bonito. E vamos aplicar agora ele na nossa estrutura, para depois irmos para a cabeça. Já coloquei aqui, ó, 2 balões 260 para aplicarmos a nossa estrutura aqui. Escolho um balão, passo lá embaixo do balão e prendo a nossa estrutura assim. Eu faço da mesma forma com o outro balão 260. Pego um balão debaixo, volto. E assim, eu prendo e posiciono o nosso espantalho. Vamos para a cabeça agora. Mais um detalhe, agora no cinto. 3 balões 260, mais 3 balões 260, é só segurar o meio e aplicar. Um deste lado, o outro deste lado. Estamos quase finalizando a nossa escultura de espantalho. E só falta aprendermos a fazer essa bela cabeça, que depois é só aplicar desta forma. Vamos lá aprender agora? Com um balão 260 e uma bombinha,
Posicionamos bem direitinho nessa bombinha e inflamos. Só um pouquinho. Vamos deixar 4, 5, até 6 dedos. Fazemos um nó dessa forma, passo nos meus 2 dedos, passo por dentro aqui, ó, seguro o nó e puxo. E temos um balão 260 inflado perfeitamente. Uma dupla de balões 260, vamos acrescentar um formando um trio. E agora é só acrescentar mais uma dupla. Escolhemos um balão para fazer um pinch twist, que é um belisco deste, olha. Puxo, giro. E aqui estão todos bem posicionados. Agora vem bem pertinho para você aprender bem certinho. Vamos dar um espaço de 4 dedos. Marcamos. Fazemos uma bolinha. Vamos unir essa marcação com essa marcação. Puxamos, giramos 3 vezes. E vamos fazer igualmente nos outros 4 balões. Agora vamos descer um andar. Esse balão eu sigo igualmente 4 dedos. Faço uma bolinha e encaixo. Marco 4 dedos, desço uma bolinha e passo. Marco 4 dedos. Desço uma bolinha e passo. E assim vou fazendo a volta toda. Vamos descer mais um andar. 4 dedos e assim eu faço a volta toda. É só uma repetição. Agora com essas palhas, só você separar um pouco e colocar aqui, ó, fazendo este acabamento. Vamos fazer em todos? Inflamos um balão de 16 polegadas bege antes de você fazer o nó, que eu vou te ensinar, porque tem coisa legal, mas tem coisa que é super legal. E esse nó é um nó que você não vai machucar os seus dedos. Mas antes de você fazer esse nó, você posicione o seu balão no tronco do nosso espantalho e você coloque um pouco de ar ou retire um pouco de ar até o tamanho que você achar que está proporcional. E vamos ao nó. Coloque os seus dedos, a pinça, o gargalo do balão na pinça dos seus dedos, passe atrás do seu dedão, passe atrás do balão e entregue para a pinça. E agora é só passar pelo meio. Está pronto um balão inflado, feito um nó sem dificuldade e sem machucar os dedos. O balão de 16 polegadas, que a cabeça está reservado, que agora vamos fazer um ponto de conexão para aplicarmos no chapéu sem colar, e sim com esse ponto. Pegue um balão 260 e faça 3 nós, um em cima do outro, desta forma. Para ficar essa bolinha, tiramos o excesso de cada lado e aqui temos a bolinha. Voltamos a pegar o nosso balão da cabeça, localizamos o topo desse balão, olha. Passamos essa bolinha, esse nozinho, assim, beliscamos, giramos 3 vezes, pegamos o que sobrou do balão 260, vamos fazer 3 voltas e finalizamos com 2 nós, desta forma, bem feito e bem apertado. E olha aqui, temos um ponto de conexão para amarrarmos o nosso chapéu. Com o chapéu e o ponto de conexão, olha, eu passo aqui por dentro, pego o ponto aqui em cima, passo o ponto aqui, ó, em um balão desse
pondo para dentro. E foi muito fácil, não? E agora é só você colar os olhinhos, o nariz e fazer a boca que você desejar. Olha como a nossa decoração está ficando linda. E agora, só para finalizar com aquele toque junino, que tal colarmos um pouco de bandeirinhas? Vamos lá? Gostaram? Não esqueça de se inscrever, seguir e compartilhar a sua própria criação de espantalho. Até mais!